E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, onde você estiver nesse planetão, onde você estiver nesse Brasilzão de cidades infinitas. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, consumindo o conteúdo aqui do canal Paulo Dharma. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez você está aí. Aqui está o meu Instagram, né? @Paulo Dharma 1970. Não posso deixar de pedir para você dar uma olhada lá no meu Instagram, @Paulo Dharma 1970. Tranquilo? Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos salvou dos pecados lá na cruz, nos libertou do mal, libertou dos pecados, nos libertou de toda coisa ruim, né? Tudo que não presta, o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sempre aí para nos guiar, para nos dar força, para sempre à nossa frente para nos livrar de todo mal. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a nossa salvação, nós temos a salvação. Obrigado, Senhor, sempre. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo adiante lá para outras pessoas terem acesso ao canal Paulo Dharma. Você que não é inscrito no canal Paulo Dharma, se inscreva no canal, compartilhe, passe adiante, curta o vídeo, né? Curta o vídeo, que é sempre bom quando você curte. O YouTube, o algoritmo, ele entende que esse vídeo ele tem que ser passado para outras pessoas também, porque outras pessoas tenham conhecimento. E você também, se você ajudar também, isso é muito bacana. Então, se você também ajudar o canal, 988-290-76791, 988-290-76791, a chave Pix do canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo, beleza? A gente está aqui amarrando aqui as carrapetas, só um tempo de tomar uma água ali, tomar uma água. E voltar dentro de 10 segundos. A gente volta aqui e vai fechar aqui um assunto que já vem há 7 meses aqui, a gente já vem burilando aqui. Vamos fechar agora dentro desses poucos minutos que nos restam aí, beleza? Tranquilo? Então não sai daí, hein? Vou estar te esperando. Valeu, tchau, até já. Voltei, beleza? Tranquilo? Em 7 meses, foram 7 meses fazendo resenha de todos os 7 livros, né? 7 livros do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Nós passamos aqui, né? Nós fechamos agora há uma semana atrás, há poucas semanas atrás, nós fechamos o último volume do Marcel Proust. E eu no vídeo, eu vim com esta pequena biografia, né? Que eu tenho em mão aqui. Esta biografia da série Breves Biografias, essa aqui do Edmund White, esta edição aqui, que eu prometi que eu ia fazer uma resenha, né, uma resenha básica, breve, uma biografia breve, algo assim desse naipe, sobre Proust, porque nós passamos 7 meses, né, parados no tempo perdido, né, fazendo a resenha dos 7 volumes do Proust. Eu tinha me prometido fazer isso e vim aqui. No último volume, inclusive, eu vim com uma biografia falando assim, vou, se possível, fazer a resenha. Mas, incrível, eu consegui ler este livro aqui em menos de 2 dias. 150 páginas para ser mais exato. 150 páginas para ser mais exato. Eu peguei a biografia e li praticamente assim, quase de um dia para o outro. Eu tinha outras biografias, né, que você pode estar vendo aqui, publicadas em português, algumas publicadas em português, que eu tinha essa ideia de sentar e falar alguma coisa sobre Proust, né, um resumo rápido sobre a vida do Marcel Proust, já que a gente se dedicou, né, já que já houve dedicação no Caminho de Swan, Em Busca do Tempo Perdido, pegar todos os volumes do Proust e falar um pouquinho sobre a vida dele. E aconteceu. Eu topei com essa biografia uns 20 dias atrás na biblioteca e pensei, caramba, essa biografia ela é realmente interessante, porque, como eu disse, eu já topei com biografias bem mais longas. E aqui no canal mesmo eu já fiz resenhas de biografias longas, né? Às vezes leva tempo. Tô com umas biografias aí a ponto de bala para ler e terminar, Dostoiévski, Beethoven. Já fiz do Santo Agostinho aqui no canal. Eu gosto muito de biografias, mas elas tomam muito tempo, né, de leitura. Você vai sendo absorvido pela leitura e ela às vezes leva muito tempo. Essa aqui não, essa aqui levou 1 dia, 2 dias no máximo. Eu até enrolei um pouquinho para terminar, para poder justamente estar com ela aqui a ponto de bala no canal Paulo Dharma 1970. Essa coleção aqui, só para dizer, ela da Breves Biografias, tem do Mozart, tem do Santo Agostinho,
tem da Joana d'Arc, do Buda, do Mao Tse Tung, o Marlon Brando, James Joyce, o Dante e o Anton Chekhov. Pelo menos essas que estão aqui descritas, né? Descritas aqui na contracapa do livro. Eu assim, caramba, uma biografia do Proust, eu já li uma biografia do Proust lá nos anos 90, é uns catatal, contando detalhes da vida dele, inclusive o autor aqui vai citar algumas biografias que valem a pena você, se você quiser procurar. Deixa eu ver aqui, livro sobre Proust, tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, são interessantes, ó, são biografias que valem a pena você ter. Ó, deixa eu ver se tem algum aqui que seja em português. Monsieur Proust. É muita coisa. Porque o Proust ele é um autor muito popular. Por incrível que possa parecer, ele é um autor muito popular. A biografia de Ronald Hyman Proust. A melhor biografia já escrita sobre Proust é de Jean-Yves Tadier, Marcel Proust, publicada em 96 pela Gallimard. Quer dizer, se eu chego nas livrarias, em qualquer livraria, eu encontro toneladas de livros sobre Proust, os próprios volumes, né, do Em Busca do Tempo Perdido, eu encontro em francês, em português. É um negócio impressionante, quer dizer, eu não vejo assim, talvez o único que eu vejo semelhante na literatura onde você encontra livros é o 1984, é o do George Orwell. Eu não vejo essa expansividade das editoras brasileiras para publicar autores que não sejam justamente esses dois, porque elas prestam atenção e consideram que o Proust vende bastante, né? E o próprio George Orwell. Assim, claro que muitas pessoas vão pegar No Caminho de Som, vão pegar o primeiro volume, vão comprar o primeiro volume e muitas vezes elas vão parar lá pelo meio. Porque elas compram talvez por um sentimento de intelectualidade, ou vou colocar na minha estante, uma coisa desse naipe. Eu já vi isso, muitas pessoas, eu já entrei em casas de pessoas com Proust, mas eu fico me perguntando se essa pessoa por um acaso leu, né, ou ia ler, ou vai ler, né, sei lá, algum dia da vida. Porque o Proust realmente ele é um autor muito falado, as resenhas são aos quilos, todos querem fazer resenhas sobre Proust, todos consideram o Proust um autor extraordinário, importante, provavelmente o melhor autor do século XX. Inclusive o próprio Edmund White aqui vai falar sobre isso, de como o Proust ele rompeu todas as barreiras assim da literatura e foi além, né? Foi além. Ele não era essa ideia dele entregar a vida. Ele fez um sacrifício. Ele viveu para justamente escrever os 7 volumes, para poder entrar na eternidade como um escritor consagrado. E ele viu isso em vida, antes de morrer em 1922, ele já estava vendo esse acontecimento, antes de morrer, sabendo que a coisa realmente ia tomar esse vulto. Olha o que o Edmund White aqui vai escrever logo de início. Ó, na Inglaterra, não faz muito tempo, uma pesquisa entre escritores e críticos revelou que o romancista que eles mais admiravam e aquele que, segundo eles, teria a influência mais duradoura no século seguinte era Marcel Proust. Sem dúvida, a Madeleine umedecida pelo chá de ervas tornou-se o símbolo mais famoso da literatura francesa. Todo mundo se refere às manifestações súbitas de uma reminiscência como experiências proustianas. Os snobs gostam de salientar que, se Proust fosse mais bem educado e não costumasse molhar o bolinho no chá, a literatura do mundo seria mais pobre. Mesmo os que não leram Proust falam dele com liberdade e frequência. É claro que estudá-lo pode causar um esforço maléfico num jovem escritor que ou se influencia pelo estilo perigosamente idiosincrático e contagioso de Proust, ou considera que Proust já fez tudo que era possível no campo do romance. Até mesmo Walter Benjamin, que se tornou o tradutor alemão de Proust, escreveu ao filósofo Theodor Adorno, dizendo não querer ler nem mais uma palavra de Proust, além do que lhe seria necessário para empreender a tradução, porque, do contrário, ele se tornaria irremediavelmente dependente e isso seria um obstáculo à produção de sua própria obra. Graham Greene um dia escreveu: Proust foi o maior romancista do século XX, assim como Tolstói foi o maior do século XIX. Para os que começaram a escrever no final dos anos 20 ou no início dos 30, havia duas influências inevitáveis, Proust e Freud, que são mutuamente complementares.
Sem dúvida, a fama e o prestígio de Proust eclipsaram os de Joyce, Beckett, Virginia Woolf e Faulkner, de Hemingway, Fitzgerald, de Gide e Valéry, e Genet, de Thomas Mann e Bertolt Brecht, pois se alguns desses escritores são mais prestigiados do que Proust em seus países, Proust é o único a ter uma reputação internacional uniforme. O jovem Andrew Holleran, que viria a publicar o romance gay norte-americano mais importante dos anos 70, Dance from the Dance, o dançarino da dança, escreveu ao seu amigo 8 anos antes: Robert, muita coisa aconteceu, isso é, por fim acabei de ler Em Busca do Tempo Perdido e não sei o que dizer. A ideia de que Joyce terminou o romance é realmente absurda. Foi Proust quem terminou o romance ao fazer simplesmente algo tão completo, monumental, perfeito, que o que mais poderia ser feito depois? Joyce encontrou Proust uma vez e os dois mal se falaram, embora tivessem compartilhado um táxi. Nenhum deles tinha lido o outro. Beckett escreveu um pequeno livro de crítica sobre Proust. Woolf admirava Proust tão incessantemente que se sentia arrebatada pelo gênio dele. O mais amargo arrependimento de Gide era o fato de que, como fundador de uma iniciante e mais prestigiosa editora, ter rejeitado No Caminho de Swan o primeiro volume da obra suprema de Proust. Ele considerava Proust um snob superficial, um mero repórter de acontecimentos da alta sociedade. Genet começou a escrever seu primeiro romance, Nossa Senhora das Flores, depois de ler as páginas iniciais de A Sombra das Raparigas em Flor, de Proust. Genet estava preso, chegou tarde ao pátio de exercícios para a troca de livros semanal. Consequentemente, foi forçado a pegar o único livro que todos os outros prisioneiros tinham rejeitado. Entretanto, uma vez tendo lido as primeiras páginas de Proust, ele fechou o livro com vontade de saborear de novo cada parágrafo, o mais longo tempo possível, e disse para si: agora estou tranquilo, sei que vou passar de uma maravilha a outra. A leitura inspirou-o a escrever. Genet esperava tornar-se o Proust da classe pobre. Por aí vai. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Eu me lembro da primeira vez que li O Caminho de Swan. Foi uma... Eu falei, tá, de 5 em 5 anos eu vou repetir a leitura dos 7 volumes. Eu fiz esse juramento. Fiz essa promessa, né? Não juramento, promessa. Fiz essa promessa. Não juramento. Juramento não existe. Fiz uma promessa de que eu ia ler os 7 volumes de 5 em 5 anos, e tenho feito isso desde 1998, 99. Entendeu? Incrível, 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 incrível. Isso porque eu li, como eu falei, eu li uma biografia dele lá por volta de 1992, 93, e me prometi, né, ler uma hora, eu ia ler. Eu fui a São Paulo e acabei comprando a primeira edição, que já não existe, depois adquiri essa aqui, para a segunda leitura, que a primeira eu emprestei, e eu fiquei tão maravilhado com o que eu estava lendo, que eu queria que as pessoas lessem, né, também. Eu emprestei o livro para o indivíduo, aí o indivíduo nunca me devolveu. A edição que eu adquiri em São Paulo. Desse jeito. É aqui, ó. Ele nasceu em 1871, né? Ele é filho do pai cristão e mãe judia. Ele foi batizado ele nasceu em 5 de agosto de 1871 na igreja de Saint-Louis d'Antin, e depois crismado como católico, mas nunca praticou a religião como adulto, e como adulto poderia ser descrito mais precisamente como um ateu místico. É uma coisa que você vai buscando, né, entender sobre a vida dele, né? Deixa eu ver aqui mais uma leitura aqui, ó. Proust nasceu dia 10 de julho de 1871, de pais de classe média e com boa situação financeira. Sua mãe era Jenny Well, parisiense de 20 anos, filha de Nathan Well, um rico corretor de valores. O tio-avô dela, Adolphe Crémieux, que tinha sido senador e teve um funeral pomposo, foi também presidente da Aliança Israelita Universal. Seu pai, deixa eu ver se eu tenho um pai aqui, o pai de Proust, Adrien, estava com 35 anos quando Marcel nasceu. Vinha de um meio bem mais humilde, embora tenha chegado a grandes alturas na escala profissional. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só que interessante aqui que o autor aqui, ó. A França da mobília pesada, sem gosto, dos retratos estampados do príncipe Eugênio, de relógios conservados sobre uma redoma de vidro sobre o console da lareira, de cadeiras excessivamente estofadas e com sobrecobertas, e de camas de latão aquecidas com sacos de água quente. Proust descreve amorosamente em Jean Saint-Huil, esta obra aqui, ó, Jean Saint-Huil, essa obra aqui que ele escreveu nos anos 1890 e pouco, é uma espécie de prenúncio, né, do Em Busca do Tempo Perdido, mas esse livro eu já li umas 2 ou 3 vezes, mas ele é bem fraquinho,
tá? Ele só foi publicado em 1955, 53, 54, por aí, que ele foi publicado na França. Mas assim, é porque o Proust não considerava muito, né? Isso aqui foi só um material não terminado, né? Não terminado. E no prefácio da sua tradução de Sésamo e Lírios, de Ruskin, a casa de sua tia Leonie em Lier, o nome verdadeiro dela era Elisabeth Amiot. Ele se detém na lanterna mágica que reflete nas paredes do quarto da criança, imagens em movimento dos contos de fadas. E no Caminho de Swan, o primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, Proust reproduz o quarto da tia em detalhes. Ao lado do seu leito havia uma grande cômoda amarela de limoeiro e uma mesa que acumulava as funções de botica e altar-mor, e onde, junto a uma imagem da Virgem e uma garrafa de Vichy, encontrava-se livros de missa e receitas médicas. Tudo que era preciso para seguir da cama os ofícios religiosos e o regime, para não perder nem a hora da pepsina nem a das vésperas. Toda a sua vida Proust permaneceria fiel à mobília feiosa que seus pais e parentes acumularam. O turista que hoje em dia visita o Museu Carnavalet em Paris pode ver o quarto dele, cujos detalhes mais surrados foram preservados. A mesinha lateral manchada e atulhada com alguns dos cadernos escolares em que Proust escrevia, o biombo japonês em mau estado atrás da cama, uma poltrona muito usada e a própria cama de latão. O turista poderia perfeitamente concordar com o biógrafo inglês de Proust, George Painter, quando este escreve dizendo que até o fim de sua vida ele encheu o quarto de objetos feios, mas sagrados que lhe falavam dos pais mortos, da infância, do tempo perdido. Ele não tinha vindo ao mundo para colecionar a beleza já pronta, mas para criá-la. O próprio Proust diz porque ele era preguiçoso e indiferente demais para se importar com o que o rodeava. Eu tinha o direito de não prover meus cômodos de nuances. Conhecem-se poucos incidentes sobre a infância de Marcel, além do terror que ele sente quando homens adultos, em algumas versões da história, é um tio, em outras o cura, puxam-no pelos cachos. No outro incidente, ele aos 9 anos quebra o nariz numa queda quando está brincando nos jardins ao lado do Champs-Élysées. 10 anos depois, suas companheiras de brincadeiras nos jardins seriam duas irmãs, Marie e Nelly Benardac, filhas do ex-mestre de cerimônias da corte russa. Sua ligação com Marie, que posteriormente casou-se com o príncipe Michel Radziwiłł, talvez tenha sido a base real para seu primeiro amor na ficção, Gilbert Swann. Os leitores modernos das últimas páginas de No Caminho de Swan, nas quais o jovem narrador se apaixona por Gilbert, foram muitas vezes confusos quanto à idade que esses jovens poderiam ter, com seus flertes aparentemente adultos, mas também com suas tolas brincadeiras de pegar e uma vigilância constante de suas babás. Na realidade, eles são adolescentes de 16 ou 17 anos no período anterior à invenção da adolescência. Uma época em que as pessoas passavam diretamente da infância para a idade adulta, em que um menino podia usar calças curtas num dia e num dia seguinte arranjar um amante. Outra época, né? Outro mundo. A asma foi um dos grandes fatores decisivos no desenvolvimento de Proust. Por causa dela, ele foi constantemente tratado como inválido e se considerava permanentemente doente. Por causa dela, perdeu muitos meses de escola, tinha medo de viajar e muitas vezes precisou cancelar seus planos de visita a amigos. Por causa dela, passou muitos dias seguidos, até semanas, deitado completamente imóvel, lutando para respirar. E por causa dela, pelo menos indiretamente, ele morreu prematuramente aos 51 anos, em 1822. Também por causa dela, Proust se afastou da natureza, que adorava. Se ele queria ver os piuriteiros em flor, tinha que levá-lo para o campo num carro hermeticamente fechado. Por causa dela, foi forçado a passar grande parte de sua vida na cama. À medida que os dias passavam e seu estado piorava, suas saídas foram ficando raras. E depois só ocorriam depois da meia-noite, quando a poeira do dia tinha se assentado. Por causa dela, foi forçada a abraçar a solidão, mas ela também lhe propiciava uma desculpa pronta para manter as pessoas afastadas quando queria trabalhar. Por causa dela, sua família, seus amigos e seus criados sofreram a tirania de suas necessidades, às vezes até mesmo dos seus caprichos. Era comum atribuir-se a asma a fatores psicológicos, como se a terrível asfixia fosse símbolo de um estrangulamento psíquico ou fosse uma necessidade de atenção. O próprio Proust às vezes brincava com essas explicações, embora em seu romance ele devote o mais completo desprezo ao médico que informa a avó do narrador que o mal de que ela padece, uremia, encontra-se todo na cabeça. Uma informação que resulta quase imediatamente num derrame e na morte subsequente da senhora.
Durante sua vida, a parte interna do nariz de Proust foi cauterizada 10 vezes, uma intervenção dolorosa supostamente destinada a torná-lo menos suscetível ao pólen, mas foi tudo em vão. Apenas com a descoberta da cortisona, bem depois da morte de Proust, os asmáticos tiveram um alívio ocasional. Nos anos 90, a predisposição genética à asma começou a ser rastreada, assim como o papel desencadeado pelos ácaros da poeira, embora a cura ainda não esteja à vista. Mas se a asma não tem causas psicológicas, suas consequências psicológicas são muitas, como prova dramaticamente a vida de Proust. Eu até anotei aqui os nomes, né, de umas figuras que são das amizades do Proust, porque ele era gay, mas não fazia, ele era um gay discreto, né? Ele não era uma pessoa, era um homossexual discreto, um invertido, como se dizia antes na França, né? Ele era um invertido, mas não passava carimbo para isso. Ele teve assim vários namorados, posso dizer, né? Esse Alfred Agostinelli, que era o motorista, depois passou a ser um secretário dele, né? Lucien Daudet, Robert Defleur, Reinaldo Harn e Albert Namias, e Namias. Esse pessoal todo, ele pegou muitos desses indivíduos para justamente colocar no Proust de forma invertida, né? O narrador, ele gosta de mulheres. Então a Albertine, ela tem a ver, por exemplo, com esse Albert Namias, né? Ele fez Albert Namias, ele fez um trocadilho, né, de nome, né, com esse Albert Namias, que foi o namorado que ele teve, tal. Como eu disse, discreto, nada bandeiroso. Ele não era de dar bandeira com relação a isso, não, de jeito nenhum. Era tudo muito discreto e ai de quem dissesse que ele era homossexual. Teve até duelos. Ele teve duelos que ele atirou pra cima quando alguém vinha dizer a ele que ele era homossexual. Ele convidava esse indivíduo para um duelo. Até o autor da biografia aqui vai rir disso, né? Assim, é um homossexual que diz que não é homossexual e vai para um duelo a ponto de morrer para não colocar isso, né, à vista das pessoas. Embora, segundo o autor, todo mundo soubesse. Todo mundo conhecia o Proust, sabia que ele era homossexual, entendeu? Inclusive, né, as fotos dão uma pinta danada, né? Olha aí. Dão uma pinta danada desse, né? Olha aqui, em 1886, o Proust, de 15 anos, respondeu a um questionário em inglês encontrado por uma de suas amigas num álbum da época. Ele arrolou como seus compositores prediletos Mozart e Gounod, o compositor de Fausto. Sua ideia de felicidade era viver perto de todos que amo, com os encantos da natureza, uma quantidade de livros e partituras musicais e não longe de um teatro francês. Estar separado de mamãe era sua ideia de infelicidade da mamãe. E a vida privada dos gênios era a falta que ele estava mais inclinado a perdoar. Nesse mesmo ano, no outono, ele fez sua última visita a Lier. Sua asma não lhe permitia mais ir para o campo, mas a cidadezinha, o jardim da tia, a igreja, os vizinhos e a cozinheira dela, o cheiro da raiz dos íris no banheiro, onde anos antes ele sentiu o despertar de sua atividade sexual, tudo estaria perfeitamente preservado no âmbar claro de sua memória extraordinária. Já em 88, aos 17, Proust lutava para dominar seus ímpetos homossexuais. Escrevia a Daniel Halevi: não me trate como pederasta, isso me fere moralmente. Estou tentando, quanto mais não seja por um sentido de elegância, permanecer puro. Ao mesmo tempo, ele começava a fazer a corte a Laurie Hyman, amante de seu tio. E como veio a saber de seu pai, que iria se tornar o modelo de seu personagem feminino mais convincente, a Odette de Crécy. Como eu falei, ele tirava das pessoas ao redor, namorados, etc., para colocar na obra. A grande cocote, Odette, a quem Charles Swann ama e com quem acaba se casando. Apenas depois da morte do Dr. Proust foi que Marcel descobriu que seu pai tinha sido mais que somente um amigo de Laurie Hyman. A descoberta não foi um choque, pois o Dr. Proust sempre considerava Laurie o próprio padrão de elegância, tato e beleza. Marcel também se esmerou em lhe fazer a corte, embora sem qualquer interesse sexual. E um dia chegou ao cúmulo de afirmar que vivemos no século de Laurie Hyman. Mas nada de cunho sexual, era só admiração que ele tinha. Mas assim, nada, era com homens. Quando ainda frequentava o Sciences Po,
Proust iniciou sua extraordinária conquista de Paris aristocrática e artística. Em 1891 ele conheceu Oscar Wilde, que estava então no auge da fama com sua inteligência espirituosa. Wilde era a sensação no salão de Mallarmé e fluente em francês. Chegou até a escrever uma peça nesse idioma, Salomé, que depois tornou-se o texto da ópera de Richard Strauss. Aparentemente Proust, então com apenas 20 anos, convidou o gigante irlandês empoado, perfumado e gorducho a ir ao apartamento da família para jantar, mas Wilde, após uma única passada de olho pela mobília pesada e escura, disse: "Como tudo aqui é feio", e saiu. Embora o encontro tivesse sido breve, ou mesmo apócrifo, o julgamento e a condenação subsequente de Wilde por homossexualismo marcaram Proust, que ao escrever sobre a raça das rainhas em Sodoma e Gomorra, aludiu à trágica queda de Wilde com pouca simpatia, ainda que com pleno reconhecimento da importância histórica do fato. Acho que o Oscar Wilde não fez muito chamar a bobeira da família de feio, né? Por certo, Proust deve ter começado a escrever como um snob, mas ele acabou se transformando no mais arguto crítico do snobismo que jamais existiu. Ele mostrou como são vazias as vitórias do snobismo, como são evanescentes suas conquistas, e mais particularmente demonstrou a vaidade, a crueldade, a insegurança e a afetação e o snobismo, até mesmo dos mais festejados membros da sociedade. Isso nós vamos ver, né? Muita gente que pega o caminho de Guermantes acha às vezes enfadonho 200, 300 páginas daquela alta sociedade, mas é isso que o Proust está mostrando, gente. Ele está mostrando como a sociedade ela é enfadonha, como ela é vazia de tudo, essa alta sociedade, essa alta sociedade, como ela é vazia, as conversas, os papos são assim, fracos. Ele vai mostrar, exatamente isso que ele vai mostrar no Em Busca do Tempo Perdido. Então, se você vai ler lá 200 páginas, você pode ter certeza que ele tá mostrando como esse pessoal é enfadonho. Como é enfadonho, a elite, as festas da elite são fraquíssimas, são fracas. Não tem muito, elas não tem muito de onde tirar. Ele vai mostrar exatamente isso. Então, quando você for ler, não se ressinta disso, é exatamente isso mesmo, 300 páginas de conversa sem sentido. Fraquíssimos. Com o seu Em Busca do Tempo Perdido, Proust deu início a uma das tendências mais importantes do século, a de misturar autobiografia e ficção. Ainda que a originalidade de suas inovações formais não fosse imediatamente clara para seus contemporâneos, porque a obra estava enraizada no passado aristocrático, e porque o seu estilo não era enxuto, oblíquo, moderno, prende omissões e silêncio, mas ao contrário, era um estilo extremamente rico, que não fazia lembrar nenhum escritor francês do passado, senão um escritor de diário do século XVII, o Duque de Saint-Simon, um dos cortesãos descontentes de Luís XIV, um mexeriqueiro talentoso e um mestre dos retratos de palavras. Se o mundo dos salões aristocráticos forneceu a Proust o seu assunto mais instigante, esse mesmo assunto alienou muitos seus leitores em potencial. Após ter ficado famoso e principalmente após sua morte, muitos artistas e intelectuais sérios, que antes o rejeitavam por considerá-lo um inútil parasita da sociedade, colunista de fofoca, pois Proust escrevia sobre os acontecimentos dos salões para o jornal Le Figaro, tiveram que admitir sua perplexidade e reavaliá-lo. Talvez por ele ser conhecido como gay, pelo menos num pequeno círculo, seus contemporâneos não podiam imaginar que um janota dessa espécie pudesse vir a ser o maior romancista do novo século. Incrível, né? O sujeito fofoqueiro, considerado fofoqueiro, ele vai escrever exatamente, de comunista de fofoca, né? vai escrever exatamente o maior romance do século XX. Não é incrível? Incrível! É um negócio impressionante. Era um janota fofoqueiro, que as pessoas olhavam assim, falavam, não davam um chiclete por ele. O cara vai simplesmente escrever o livro do século, né? Considerado por muitos. Muitos. E hoje como eu falei, você chega em qualquer livraria, você encontra. Em qualquer livraria, você topa com Proust. É um negócio impressionante. Você topa com Marcel Proust. É incrível. Eu tenho feito isso, olhado para lá e para cá isso. Eu não vejo outros, tá? Não vejo outros. Para agradar os pais, Proust aceitou um trabalho gratuito como bibliotecário, um adido não remunerado da Biblioteca Magazine, alojada no mesmo prédio que abrigava a Academia Francesa. Como era habitual,
Proust mexeu com muitos pauzinhos para ser nomeado para esse posto, mas assim que o obteve, ele trabalhou com a mesma assiduidade até obter uma licença médica que foi muitas vezes prolongada até ele ser, afinal, anos depois demitido. Como disse André Morot, um dos primeiros biógrafos de Proust, ele era o mais desprendido dos desapegados e foi de abandono em abandono. Assim como Flaubert tinha protegido seu tempo para escrever maquinando motivos médicos, inclusive um extenso esgotamento nervoso que o impedisse de praticar a advocacia, Proust, enquanto fingia com vasta vontade de seu pai que queria que o filho encontrasse um trabalho, mesmo que não remunerado, conseguia a seu jeito passivo e agressivo evitar fazer qualquer coisa que o desagradasse um dia que fosse. Em 1896, quando Proust estava com 27 anos, seu primeiro livro, Os Prazeres e os Dias, nesse pequeno livrito aqui, eu tenho um dos contos desses Prazeres e os Dias, que é esse, O Fim do Ciúme, esse aqui. O Fim do Ciúme, que é dos Prazeres e os Dias. Que é uma novela sobre a vertigem de um amor perfeito que não cabe na imperfeição do mundo. Essa ediçãozinha que eu tenho aqui. Eu já tive esse Prazeres e os Dias, mas perdi. Foi, afinal, editado, embora já estivesse pronto para publicação havia mais de 2 anos. O adiamento devera-se à senhora Lemaire, que demorou um longo tempo executando os desenhos de motivos florais que decoravam as páginas, e também a dificuldade de encontrar um editor. Por fim, Calment Levy concordou, embora fizesse muitas reservas ao estilo de Proust. Até mesmo Anatole France, que escreveu o prefácio, nutria seus receios particulares. Segundo sua secretária, France se queixava de que Proust escrevia frases intermináveis o bastante para deixar a pessoa tísica. Em letra de forma, infelizmente, France usou um outro tom, ainda assim ambíguo. Ele disse que a história respirava uma atmosfera de estufa em meio a orquídeas inteligentes, mas também, continuando a usar a metáfora vegetal que elas representavam, uma renovação do conhecimento clássico. Esta é a primavera das folhas em ramos antigos, segundo palavras do Anatole France. Quer dizer, o próprio Anatole France que vai virar o Bergkaut no Proust. Hoje é um leitor, hoje é um autor, né, esquecido, muito esquecido, Anatole France, porque o próprio Proust ele engoliu muitos dos autores do início do século XX, o Proust meio que engoliu. E o Anatole France está exatamente nessa linha. O próprio autor aqui, o autor da biografia, ele vai dizer quem é que hoje lê Anatole France. Mas o Proust, que eu falo, o Proust, se você chega nas livrarias, você encontra as toneladas. Não só os 7 volumes, mas também as biografias. Vai encontrar, inclusive, o Jean Centuil, esse aqui, Centuil. Você vai encontrar os livros do Proust fácil. Não é difícil. Agora, o Anatole France já tem minhas dúvidas, né? Talvez o drama mais estranho da vida de Proust seja a transformação do pequeno Marcel, o dandy e o festeiro, o desperdiçador de tempo que aos 34 anos conseguira apenas escrever um pequeno volume de contos e 2 traduções de Ruskin, no grande Proust, que escreveu um dos maiores e mais notáveis romances de todos os tempos. Uma chave psicológica para a interminável hesitação de Proust antes de começar seu romance apareceu quase ao fim desse próprio livro. Sem dúvida, uma vez que a minha preguiça me habituava, quando se tratava de trabalho, a adiá-lo para um outro dia, eu imaginava que a morte também poderia ser assim adiada. Como um homem que supersticiosamente se nega a escrever seu testamento por temer, ainda que não o admita, que ao assiná-lo ele também estará assinando sua sentença de morte, Proust, do mesmo modo, imaginava que enquanto não começasse o trabalho de sua vida continuaria. O motivo artístico para essa longa protelação era o fato de que sua ambição era muito grande. Seu desejo era o de escrever um livro que rivalizaria com o panorama da sociedade parisiense escrita por Balzac. Ele queria ser o Balzac. Ele queria rivalizar com Balzac, que escreveu a Comédia Humana, né? Ele escreveu a Comédia Humana, e o Proust queria ser o Balzac do século XX. Eu não tenho dúvidas que ele conseguiu. Isso aqui é um panorama exato do que era a sociedade francesa, lá no início do século XX. Quer dizer, de 1870 até 1914, 1915, por aí. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A sociedade parisiense descrita por Balzac, combinar essa perspectiva com a história íntima da evolução artística e espiritual de um rapaz.
Essa ambição requeria tantas habilidades técnicas como escritor, tudo desde uma tendência dickensiana de produzir excêntricos até uma penetração psicológica digna dos grandes russos, que Proust não poderia nunca começar a forjá-la num estilo fluido, viável, antes de seus 30 e muitos anos. Enquanto isso, as circunstâncias da vida estavam conspirando para prepará-lo, pois se sua sociabilidade inata lhe deu o conhecimento do mundo de que precisava para os aspectos panorâmicos de seu livro, as horas infindáveis de sofrimento como um inválido solitário lhe forneceram a profundidade e a introspecção de que necessitava para as páginas magistrais que dissecam as paixões. Proust era um dos poucos escritores do século XX que possuíam tanto uma compreensão do funcionamento da sociedade como um distanciamento suficiente desta para vê-la objetivamente e então escrever sobre ela. Talvez, além disso, ele tinha o impulso necessário para escrever um livro sem precedentes em tamanho e abrangência, pois somente ao escrevê-lo ele podia provar que os preparativos hesitantes e infrutíferos que fizera tinham compensado. Quer dizer, ele vai escrever, vai começar a escrever depois dos 35 anos de idade. Ele tinha vivido nessa sociedade, nesse meio de sociedade, né? Ele vai escrever, ele vai fazer isso. Os três últimos livros ele já não estava vivo, ele morreu em 22. O próprio irmão, né, vai trabalhar com outras pessoas para dar uma arrumada, né, no livro, nos 3 últimos livros, que são esses aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Quer ver? São esses 3 volumes aqui. A Prisioneira, esse aqui, que ele não estava mais vivo quando foi publicada. A Prisioneira, A Fugitiva, esse aqui, e o Tempo Redescoberto. Esses 3 volumes, ele não estava mais vivo quando foram publicados. Só os 4 primeiros, né, com esforço hercúleo, né, pode-se dizer, que ele publicou em vida. E muitas pessoas até reclamam porque o livro em si, os livros em si, né, eles são bem complicados, né, assim, tem a Albertine como personagem central, né, a Albertine, mas a Albertine é uma personagem considerada vazia. Ela vai se tornar, né, a amante do narrador, mas ela é considerada uma personagem vazia. Ela não é complexa, ela não é muito complexa, porque talvez não tenha tido tempo de dar essa lustrada final, né, nos textos. Olha só, para fechar aqui, ó, o capítulo 11, quer ver? Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui uma parte aqui. Deixa eu ver aqui, fechar aqui, ó. Olha só, em setembro de 1922 a saúde de Proust começou a deteriorar-se rapidamente, mas no dia 18 ele ainda reuniu coragem para ir a um hotel onde seu antigo criado suíço, Forrest Green, lhe concederia um encontro amoroso. Proust esperou em vão das 11 da noite até as 3 da manhã no Hotel Riviera. Quando pouco depois Proust morreu, seu irmão Robert perguntou: que pessoa poderia ter-lhe sido tão cara a ponto dele ter intencionalmente sacrificado sua saúde por ela? Proust tinha contraído uma pneumonia que não foi tratada e se transformou em bronquite e por fim num abscesso nos pulmões. Durante um ano ele falou da própria morte. Talvez ele estivesse orgulhoso de ter esperado tanto, até os 51 anos, idade com que seu prolífico predecessor Balzac, né, o Balzac, morrera. Na manhã de 18 de novembro de 1922, Proust viu uma mulher gorda de preto que ninguém mais conseguia ver, embora Celeste tenha zelosamente prometido mandá-la embora. Robert Proust sangrou o tratamento usual para fazer baixar a febre, aplicando ventosas em suas costas. Mas esse procedimento não teve nenhum efeito, a não ser causar maior dor. Você sabe que o irmão do Proust, Robert, era médico, tá, gente? Então, entre 5 e 6 da tarde, Proust morreu. O surrealista americano Man Ray o fotografou, Mounier, o padre da sociedade, rezou e 2 pintores desenharam seus traços inanimados. 4 dias depois, Proust foi enterrado no Père Lachaise, onde jaz sobre o mármore negro, junto com outros membros de sua família. O pai, dominador, o professor Proust, que morreu muito antes que o filho, que não era grande coisa, começasse a publicar sua obra-prima, talvez
tivesse se surpreendido ao ver que o nome mais proeminente no monumento não é Adrien, mas antes Marcel. Aqui. Por mais estranha que a vida de Proust tenha sido, ela foi subsumida, como ele esperava, na visão radiante da vida que ele apresentou em seu texto. Todavia, a qualidade intensamente íntima, embora nem sempre pessoal do romance de Proust, torna-o cada vez mais popular nesse tempo de memórias. Enquanto os outros modernistas, Stein, Joyce, Pound, rejeitaram a confissão em favor do experimento formal, Proust foi um ciclope literário. Se isso quer dizer que ele era uma criatura com um único grande eu no centro de sua consciência. Não importa que o narrador, na primeira pessoa, seja apenas ocasionalmente o Marcel Proust literário. Toda a página de Proust é a transcrição de um pensamento da mente, não um fluxo de consciência desordenado de uma Molly Bloom ou do Stephen Dedalus. Cada um deles um personagem dramático com um vocabulário próprio e um âmbito de preocupações individual, mas sim ruminações totalmente orquestradas, incessantes e disciplinadas de uma mente, de uma voz, um intelecto soberano. Proust talvez seja mais acessível aos leitores hoje do que no passado, porque à medida que sua vida recua no tempo e a história de seu período perde o foco, ele é lido mais como um fabulista do que como cronista, como um fabricante de mitos, mais do que como orador da Belle Époque. Nessa nova disposição, Proust surge como o supremo autor de sinfonias do espírito. Não avaliamos mais as suas narrativas em contraposição à realidade que conhecemos. Em vez disso, lemos suas fábulas de classe social e luxúria, de virtude familiar e vício social, das devastações do ciúme e dos consolos da arte, não como relatos, mas como histórias de fadas. Ele é a nossa Sherazade. É claro que Proust também é popular porque escreve sobre o glamour, gente rica, nobres artistas, e ele escreveu sobre o amor. Não parece importar o fato de que ele acabou por desprezar o amor, de que ele o explorou, reduziu aos termos mais ínfimos, mais mecânicos e até hidráulicos, com os quais quero dizer que ele não só desmistificou o amor, mas também o desumanizou, transformou-o em algo meramente pavloviano. O amor que Swann sente por Odette não é de modo algum um atributo aos encantos ou à alma dela. Na realidade, Proust sabe perfeitamente bem que os encantos dela estão se esvanecendo, que a alma dela é banal. Além disso, como ele disse para si mesmo na última frase de Um Amor de Swann, e dizer que eu estraguei anos inteiros de minha vida, que desejei a morte, que tive o meu maior amor por uma mulher que não me agradava, que não era o meu tipo. Os leitores modernos são sensíveis às análises do amor incansáveis e brilhantes de Proust, porque nós também não mais nos fiamos no amor. Os leitores de hoje estão sempre tornando o pessoal, o público, íntimo, político, instintivo, filosófico. Os chamados amores líquidos, né? O Proust já estava lá no começo do século XX, já estava falando dos tempos líquidos, dos amores líquidos do Bauman. Quer dizer, o Bauman ele não tinha nada de original, né? O Proust já estava dando lá a letra de como é que seria o século XX, como nós iríamos adentrar o próprio século XXI também, né? Essas questões que hoje as pessoas elas estão juntas, mas estão assim juntas por pouquíssimo tempo, elas não criam raízes, não se casam para ficar para a vida toda. Elas se casam, mas logo depois elas estão em busca de outra figura, né? Proust talvez tenha atacado o amor, mas ele sabia muito sobre o assunto. Como nós, ele não tomava nada como certo. Ele não presumia, não usava termos cômodos para sua própria experiência. Lemos Proust porque ele sabe muito sobre os elos entre a angústia infantil e a paixão adulta. Lemos Proust porque, apesar da sua inteligência, ele despreza as avaliações racionais e sabe que somente o conhecimento retorcido que o sofrimento nos traz nos serve realmente. Lemos Proust porque sabemos que no estágio terminal da paixão não amamos mais o amado. O objeto do nosso amor foi encoberto pelo próprio amor. E essa doença, em que o amor de Swann se transformou, proliferou tanto, entrelaçou-se tanto com todos os seus hábitos, todas as suas ações, com seus pensamentos, sua saúde, seu sono, sua vida, até com o que ele esperava depois de sua morte. Era tão inteiramente inseparável dele que teria sido impossível erradicá-la sem destruí-la, quase tudo. Como dizem os cirurgiões, o seu amor não era mais operável.
Proust talvez esteja nos dizendo que o amor é uma quimera, uma projeção de ricas fantasias numa superfície indiferente, por certo misteriosa. Mas essas fantasias são, porém, inegavelmente belas, indícios do paraíso, o paraíso artificial da arte. Duvido que muitos leitores de Proust pudessem algum dia se contentar com a rejeição de Proust da vida dinâmica, atormentada em favor da arte congelada e imóvel. Mas sua visão poderosa da impermanência, sem dúvida, repercute em nós. A ascensão e a queda dos amores individuais em pequena escala e de todas as classes sociais em grande escala, a constante revolução de sentimentos e de posição social é um assunto que Proust ensaiou e que nós efetuamos. Proust é o primeiro escritor contemporâneo do século XX, pois ele foi o primeiro a descrever a permanente instabilidade dos nossos tempos. Como eu falei, os amores líquidos na vida líquida, a vida líquida que nós temos. É isso, gente. Marcel Proust, uma biografia, Edmund White, essa edição que eu tenho em mão aqui, pequena. Existe, como eu falei, outras biografias, você vai mergulhar, no universo proustiano, você pode mergulhar, ou se for o caso, se você não tiver com disposição para pegar uma biografia dele, que são muitas, eu chego em livrarias e tem uns quilos, você pode se dar o luxo, de pegar os 7 volumes do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, e ler, que vale muito a pena, como eu disse, vale muito a pena, pode se tornar aí o livro da sua vida, pode se tornar o livro da sua vida, pode fazer estragos, porque vai dizer muito sobre nós. Beleza, gente? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje eu falei um pouquinho dessa biografia, dessa pequena biografia, de 150 páginas, 150 páginas que eu li em 2 dias, rapidamente, eu li esta pequena biografia aqui, que muito boa, por sinal, viu? Muito boa, autor muito bom mesmo, vale muito a pena. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser, com outra resenha, com outro livro aí, bacaninha, no nosso canal Paulo Darwin 1970, tranquilo, beleza? Vou deixar aqui no card, aqui, o primeiro volume do No Caminho de Swan, para você assistir. Se você chegou aqui pela primeira vez no canal Paulo Dharma, tem aqui o card No Caminho de Swan para você poder dar uma olhada, ver de qual é, adentrar esse mundo do Proust aí. Ou, pegar aqui a biografia. Tranquilo? Beleza? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.